Bom, pessoal, gravando aqui para vocês o módulo 31 da parte de óptica geométrica, um módulo que fala sobre os instrumentos ópticos, né? Os instrumentos ópticos de observação, tá? Eu não vou fazer o desenho de todos eles aqui na lousa, porque na apostila você tem uma boa representação de cada um deles. Então eu sugiro que você pegue lá no módulo 31, dê uma olhada na teoria primeiro direitinho, certo? Tente entender os esqueminhas de formação das imagens nos três principais instrumentos de observação. Quais são eles? A lupa, que é o mais simples deles, né? Porque a lupa é simplesmente uma lente convergente, tá? Depois vem o telescópio, né? Ou a luneta, melhor dizendo, a luneta astronômica, tá? E o microscópio, que são sistemas compostos por duas lentes, né? Pelo menos duas lentes, tá certo? E ali tem um esqueminha direitinho da lente objetiva, da lente ocular. Ocular é onde você põe o olho, né? Na luneta, por exemplo, a ocular é a lente mais forte, né? E a objetiva é a lente mais fraca. No microscópio é o contrário, a objetiva, que fica lá perto daquilo que você está vendo, é a lente mais forte, a ocular é mais fraca, tá bom? Então você vai ver esse esqueminha ali e vai procurar entender a formação das imagens. Nós vamos então para os exercícios, porque daí você já tem uma noção melhor de como esses instrumentos funcionam, tá bom? Vamos lá então, beleza? Então, ó, nós vamos para a página 236, onde começam os exercícios desse assunto instrumentos ópticos. E a primeira questão diz assim: no pico dos dias, em Minas Gerais, está localizado o maior telescópio do Brasil. Com o seu espelho principal medindo 1,6 metros de diâmetro, é um telescópio refletor, né? Usa um espelho esférico, né? Um espelho côncavo, mas também usa lente. Esse telescópio refletor é o principal do Brasil e pertence ao Laboratório Nacional de Astrofísica. Considerando-se que a lente ocular do telescópio, aquela que você coloca o olho para ver a imagem final, né, se comporta como uma lupa, a imagem formada pelo ocular será... Então vamos ver, como é que a lupa funciona? Vamos rever esse conceito, ó. A lupa só pode ser uma lente de bordos finos, uma lente convergente, né? Está aqui o foco da lente, está aqui o ponto antiprincipal, o foco objeto, ponto antiprincipal. Bom, para funcionar como lupa, você tem que colocar o objeto nessa região entre o foco e o centro óptico da lente. Então, por exemplo, eu coloco um objeto que eu quero olhar aqui, né? Vamos fazer o desenho da imagem, ó. Raio que entra paralelo, sai pelo foco. Raio que entra pelo centro, não desvia, né? Aí você nota que esses raios emergentes, eles saem divergindo. Você prolonga eles aqui para trás. E aí cruza aqui num ponto. Nesse ponto você tem a formação da imagem. Então, o que você vai ver colocando o seu olho aqui e olhando através da lupa é essa imagem final aqui, ó. Uma imagem ampliada, né? Que é o que se espera de uma lupa, né? Uma imagem maior, né? Uma imagem direita e uma imagem virtual. Lembrando que tudo que você vê olhando através do sistema óptico é imagem virtual. Porque a imagem real você não precisa olhar para o sistema óptico, você olha para a tela, ela está projetada. Quando é real, ela pode ser projetada. Quando é virtual, você tem que olhar para o sistema, que nesse caso é a lupa, para enxergar ela aqui atrás, né? Então, uma lente de bordos finos, uma lente convergente, só funciona como lupa quando o objeto está nessa região entre o foco e o centro óptico, porque daí vai formar esse tipo de imagem. Se você colocar o objeto antes do foco aqui, ó, você vai ter imagens reais. Aí a imagem se forma lá do outro lado, poderá ser projetada, poderá até ser ampliada, só que ela vai estar invertida. E não é isso que você quer ver quando olha por uma lupa. Você não quer ver de ponta cabeça, você quer ver direito, né? Então tá aí, a imagem de lupa sempre é virtual, direita e maior, com o objeto colocado entre o foco e o centro óptico de uma lente convergente. Beleza? Ficou claro isso? Então,
Tá aí a alternativa D, né? Virtual direito e maior, alternativa D para a primeira questão. E vamos para a segunda questão. Uma das montagens instaladas no Museu de Ciências de Londres é um jogo de 4 lentes convergentes e divergentes com um diâmetro aproximadamente de 30 centímetros cada uma, fixadas e distribuídas ao longo de um tubo de 2 metros de extensão. O visitante pode movimentá-las livremente, colocando-as numa posição qualquer desejada ao longo desse tubo, fazendo com que gere uma imagem fantasmagórica. Figura 2. Certa vez o visitante curiosildo posicionou as lentes de tal forma que, ao olhar através delas pelo outro lado da montagem, figura 3, a sua amiga Maria conseguiu ver a imagem do rosto do amigo em posição direita e ampliada. Assim é correto afirmar que a imagem formada é classificada como... Então, falou imagem direita, gente. Falou imagem direita é virtual, porque se fosse real seria invertida, né? Tá certo? Tá aí uma dica, uma característica que você não pode esquecer. Imagem real invertida, imagem virtual direita. Então, alternativa B para a segunda questão, né? Então, aqui deu alternativa D, primeira D, segunda alternativa B. Certo? E vamos para a terceira. Vamos para a terceira questão. Aqui, ó. Telescópio refrator, né? Telescópio refrator é o telescópio que só usa lentes, né? Tem o refletor que usa lente e espelho, e o elemento principal dele é um espelho côncavo, né? Como o telescópio Hubble é, como a maioria dos telescópios, bons telescópios são, né? Usam espelhos esféricos para a formação de imagens de objetos distantes. Então esse é refrator, usa lentes, é um sistema óptico constituído basicamente de 2 lentes, a objetiva, cuja função é formar uma imagem real e reduzida do objeto em observação, uma imagem I1, né? Uma imagem I1. Tudo bem? Nas proximidades do foco F1', e a ocular, que usa essa imagem como objeto nas proximidades do seu foco F2, para formar uma imagem virtual e ampliada I2. Essa última imagem é a imagem do objeto vista pelo observador. A figura abaixo representa um desses telescópios, no qual as 2 lentes se acham localizadas nas posições correspondentes aos retângulos X e Y. Tá? As lentes objetivas X e ocular Y, que melhor se adaptam a esse telescópio, devem ser... Olha, pela figura você já vê, pelos raios de luz, pelo comportamento dos raios você vê. Olha só, quando os raios de luz paralelos que vêm do objeto distante passam pela lente X, eles espalham ou concentram? Concentram, né? Tá vendo aí na figura? Tá acompanhando aí com a sua apostila? Então a lente X certamente é convergente. Tá? E aí, essa primeira imagem forma em cima, né? Aqui, ó, forma dentro do foco da lente Y. Forma dentro do foco da lente Y. Que forma uma imagem final com a mesma orientação da primeira imagem. Quer dizer, forma para baixo também. Portanto, em relação ao objeto, é uma imagem direita e ampliada. Para ter imagem direita e ampliada, a lente só pode ser convergente também. Tá? Então você entendeu como é que funciona? Ó, você tem uma primeira imagem formada pela lente objetiva da frente, que é uma imagem pequenininha. Tá? Essa primeira imagem ela funciona como objeto para a segunda lente. E aí a segunda lente vai formar uma segunda imagem, essa sim é a imagem final que você vai ver. Essa segunda imagem está sendo formada como se fosse uma lupa, né? O objeto, que é a imagem 1, cai dentro do foco, quer dizer, está entre o foco e a lente, e aí você forma uma imagem ampliada e maior, como se a lente ocular, a segunda lente, fosse uma lupa. Portanto, as duas são convergentes, as duas lentes são convergentes, alternativa A para a terceira questão. Tá bom?
Você pode, se quiser, dar uma pesquisada na internet, como é que se constrói um telescópio caseiro, como é que monta um telescópio refrator caseiro. Não é difícil, não é caro, e se você, né, quiser aproveitar seu tempo aí de pandemia, né, de estar em casa e construir para você um telescópio, né, uma luneta astronômica, melhor dizendo, é só seguir as orientações lá, né, nos sites. Tem muita coisa interessante e é bem simples, de fato, você fazer um. E vamos para a quarta questão, então. Vamos para a quarta questão. Essa quarta questão eu vou ter que apagar aqui, porque eu vou ter que construir aqui para você o desenho. Cadê o meu pano? Ah, tá aqui. Espera aí. Um minuto. A quarta questão é sobre microscópio composto, né? Porque o microscópio simples, na verdade, é só uma lente convergente, uma lupa. O microscópio composto, ele é feito de duas lentes, também uma ocular, essa daqui, e uma objetiva, essa aqui da frente, né? Eles têm um eixo comum, e a lente objetiva, ela é a lente mais forte, então ela tem o foco pequeno, né? Vamos supor que aqui seja o foco da objetiva, tá certo? Tudo bem? Muito bem. A lente ocular, ela tem um foco maior, tá? Ela tem um foco maior, então vamos supor que aqui esteja o foco da ocular, ela é mais fraca, né? Lente ocular, 1, 2, 3,5, 1, 2, 3,5, foco da ocular, foco da objetiva, tá? Coloquei o foco dos dois lados aí. Então vamos lá, né? Ele diz o seguinte: o microscópio óptico composto é um instrumento essencial que favoreceu o avanço da biologia, da medicina e da implementação de fármacos diversos de grande valia na terapêutica de muitas enfermidades. O aparelho foi inventado pelo holandês Zacharias Janssen nos primórdios do século XVIII e traz duas lentes associadas coaxialmente, a objetiva, que captura a primeira imagem do objeto a ser analisado, certo? E a ocular, responsável pela geração da imagem final a ser vista pelo observador, lente convergente de distância focal da ordem de alguns centímetros. Então, veja bem, ó, a objetiva é uma lente com distância focal da ordem de alguns milímetros, portanto a lente mais forte, foco menor, lente mais forte. E a ocular de centímetro, foco maior, lente mais fraca. Tá? É o contrário da luneta. Abaixo está a fotografia de um microscópio óptico composto convencional, aparelho capaz de proporcionar aumentos de até 1000 vezes. No esquema a seguir, em escala, O é um pequeno objeto colocado diante da lente objetiva de um dos microscópios ópticos, composto, sendo F1 e F1' os focos principais da objetiva, tá? E F2 e F2' os focos principais da ocular, tá bom? Utilizando-se os raios de luz gaussianos, pede-se esboçar a imagem final dada pelo instrumento a ser contemplada pelo observador. Então vamos lá, gente. Então, ó, vamos lá, vamos colocar aqui o objeto, né? Vamos colocar primeiro o objeto. Aqui. O objeto tem que ficar antes do foco aqui, ó, da lente objetiva. Um objeto pequeno aqui, essa setinha. E fazendo os raios notáveis, raio entra paralelo, sai pelo foco, raio entra pelo centro óptico, né? E eles vão convergir aqui, formando a primeira imagem aqui, ó. Então a primeira imagem é essa. A primeira imagem está aqui, a imagem I1. Mas não é essa que você está vendo ainda. Repare que essa imagem cai dentro do foco da ocular, está entre o foco e a lente da ocular. Então agora você vai ter uma segunda imagem, vou desenhar novamente, ó. Raio entra paralelo, sai pelo foco,
raio entra pelo centro óptico, aqui, não cruza aqui, então você prolonga e vai cruzar aqui, ó. Aí você vai ter uma imagem final, uma segunda imagem. Repare que ela sofre mais uma ampliação, né? Uma imagem 2. E é essa daqui que você, colocando no seu olho, vai conseguir ver. Tá bom? Então eu espero que você tente fazer esse desenho aqui. Né? Vou melhorar esse raio aqui. Com régua, bonitinho, né? Com régua, bonitinho, para você ter a visualização de como funciona o microscópio. Então tá aí, ó. Uma primeira imagem se forma aqui, né? Uma imagem 1, ela funciona como objeto para a lente ocular. Tá? Que vai formar uma segunda imagem maior, né? Ampliada, virtual, direita, que é a imagem final que você vai enxergar, né? Com os raios que saem lá para fora. Tá? Seu olho está sempre na ocular e o objeto tem que estar dentro do foco. Então, aproveite esse desenho que tem na sua apostila, pega uma reguinha, tenta fazer o desenho, né, da primeira imagem, sempre usando esses dois raios, tá, gente? Partindo da ponta da setinha, entra paralelo, sai pelo foco, o outro passa pelo centro da lente sem desviar, aonde os raios se cruzarem é onde vai estar formada a imagem. Tá? Pratique isso, porque isso é bastante importante nesse estudo de lentes, para a gente conseguir saber como são as imagens fornecidas pelas lentes esféricas. Beleza? Então tá aí mais uma parte, né, feita aí para vocês, tá? Vou mandar esse vídeo lá na sala para vocês, tá bom? Até mais, até a próxima.